Oi, estou eu aqui de novo para conversar com vocês sobre neurociência e educação. No primeiro vídeo nós conversamos um pouco sobre o que é aprendizagem, o que é memória, o que uma coisa tem a ver com a outra, e nós vimos que o processo de aprendizagem, ele só se efetiva quando ele se torna memória, quando ele constitui memória no nosso cérebro. Hoje nós vamos falar sobre uma condição do nosso cérebro que é a base de tudo para que aconteça a aprendizagem, para que o nosso cérebro consiga transformar informações em memória e assim ocorra a aprendizagem. Então, todo o processo de aprendizagem no nosso cérebro, ele depende de uma capacidade do nosso cérebro que é conhecida com o nome de neuroplasticidade. O que é essa neuroplasticidade? Neuroplasticidade é uma capacidade, uma função cerebral que o nosso cérebro tem de modificar e de alterar as suas estruturas, conforme vai aumentando o número de registro de informações e a sua memória, e vai produzindo memória. Então, a neuroplasticidade é uma capacidade do cérebro de alterar sua estrutura e suas funções em resposta aos estímulos externos e ambientais que nos atingem e que nos afetam. Isso é o que nós chamamos de neuroplasticidade. Então, percebam que o processo de aquisição de conhecimento, o processo de aprendizagem, que tem a ver com a formação e a constituição de memória, é condicionado à capacidade de neuroplasticidade de cada um dos nossos cérebros, do nosso cérebro. Então, isso é uma condição primeira, essa capacidade de neuroplasticidade cerebral. Graças à neuroplasticidade é que ocorre a aprendizagem. É ela que permite, que faz com que o nosso cérebro armazene informações e construa memória. Então, a neuroplasticidade é considerada a base funcional da nossa memória. E aí é que nós vamos começar agora a falar sobre a semiótica. Até o presente momento, eu trouxe alguns aspectos da neurociência e do funcionamento da nossa mente. Vamos agora tentar agregar informação de base semiótica a todo esse conhecimento. Eu considero e interpreto todo o processo de aquisição de conhecimento, todo o processo de aprendizagem, a partir de uma perspectiva semiótica. O que é isso? Quer dizer que nós interpretamos o mundo mediados por signo. Nós olhamos para o mundo, a realidade objetiva nos afeta e para interpretar esse mundo, a nossa mente constrói sistemas de representação, que são construídos a partir de signos. Então, como que nós entendemos que seja essa função e essa capacidade de neuroplasticidade dentro do nosso cérebro? O que nós entendemos é que existe um processo quase que de tradução, de codificação entre a realidade que se nos apresenta, a realidade objetiva, a experiência e a formação da memória respectiva. Assim, essa capacidade de neuroplasticidade, ela se desenvolve a partir e por um processo que nós entendemos que seja semiótico, o que Charles Sanders Peirce denominou de semiose. E agora nós vamos conversar um pouquinho como seria esse processo de semiose envolvendo os signos. Só que para começar a falar da semiótica, primeiro eu tenho que explicar para vocês quando que surge essa abordagem semiótica e quando nós nos apropriamos dela para compreender a cognição e o desenvolvimento do pensamento matemático. Uma abordagem semiótica, ela tem origens no final do século XIX e início do século XX.
e ela tem 3 raízes, a abordagem semiótica. Uma nasceu na União Soviética com Vygotsky e Bakhtin. Então, ela é uma abordagem semiótica de raízes mais socialistas. A segunda vertente de abordagem semiótica nasce na Suíça, né, em Genebra, com Saussure, e as raízes delas são mais estruturalistas. E a terceira vertente de abordagem semiótica, que é a que nós adotamos, ela nasce com o pensamento de Charles Sanders Peirce, nos Estados Unidos, e a raiz dela é mais fenomenológica. Então, a interpretação semiótica que nós trazemos aqui para este momento é com origem no pensamento de Charles Sanders Peirce. Então, vamos tentar compreender como é que o nosso cérebro funciona nessa abordagem semiótica, agregando tudo aquilo que a gente já conversou sobre a neurociência. Então, como que é o processo de aprendizagem, de aquisição da cognição? Quando nós nos deparamos com algo ou percebemos algo, nós não podemos automaticamente transformar esse algo, esse objeto, esse fenômeno em cognição sem uma representação, sem um símbolo, sem um signo. Então, toda nossa apropriação de mundo, nossa interpretação de mundo, ela se dá mediada por signos. E o que é signo? O signo vai ser aquilo que representa alguma coisa para alguém. Ele não representa o objeto em todos os seus aspectos, mas com referência a um tipo de ideia que é atribuído pelo sujeito ao olhar para o objeto. Então, um signo é aquilo que representa algo para alguém. É aquilo que é conscientemente reconhecido pelo sujeito cognoscente. Então, percebam bem, a realidade do conhecimento, a gente pode conceituar ela como sendo um processo semiótico que envolve, de um lado, sujeito e do outro lado, realidade objetiva. Só que essa relação, ela é mediada por signos, por representação. Então, existe uma relação de tensão no processo de aquisição de conhecimento, quando o sujeito olha para a realidade objetiva, e a produção de representações nessa relação. Assim, o que nós entendemos? Que a cognição, aprender, constituir memória é sempre resultado de uma relação dialética entre sujeito cognitivo e realidade objetiva, mediados por signos. E isso é o que Charles Sanders Peirce denomina de processo de semiose. Então, percebam bem, toda a nossa experiência sensorial, toda a nossa relação com o mundo, todo o nosso movimento, toda a nossa intenção de interpretar o mundo, ela é sempre convertida em um registro semiótico, antes de ser armazenado como memória. Todo pensamento acontece por meio de signos em nossa compreensão. E essa é a nossa convicção fundamental que justifica uma abordagem semiótica para interpretar o desenvolvimento da nossa cognição e do pensamento, e para interpretar sobre os processos de ensino-aprendizagem da matemática em sala de aula. Na nossa interpretação, na nossa compreensão, não existe pensamento sem representação, como não existe representação sem pensamento. Representar e pensar são duas faces de uma mesma moeda que se complementam no processo de desenvolvimento da nossa cognição. Essa é a interpretação que nós agregamos da semiótica para compreender sobre essa capacidade de neuroplasticidade do cérebro no processo de aprendizagem e na constituição de memória.
E para concluir para vocês, para não ficar muito densa essa fala, vamos falar mais um pouquinho sobre o signo. Porque se todo o nosso processo de aquisição de conhecimento é mediado por signo, quando que nasce o signo então? Só para recordar, o signo nasce a partir dessa relação de representação que está embutida no processo de semiose. Ou seja, o signo ele nasce a partir do momento que o homem se depara com o fenômeno e o mundo a ser interpretado. É uma relação entre objetos e interpretantes. E é deste modo, gente, que nós consideramos que neste mundo, as coisas no mundo são essencialmente de 3 tipos: sujeitos, objetos e símbolos. Então, eu vim trazer um pouquinho dessa fala aqui para vocês conhecerem mais um pouco sobre neurociência e aspectos da neurociência que balizam a nossa interpretação semiótica, introduzindo agora uma pitadinha da semiótica, de como nós olhamos para a construção de conhecimento e o processo de aprendizagem. Eu espero que vocês tenham gostado, estou à disposição para questionamentos e até o próximo vídeo.